Se você está tendo esse mesmo problema, às vezes você está usando o CS6 e não aparece todas essas informações do erro. Aparece só lá, erro de compilação ou erro de render. Essa situação pode ser resolvida dessa forma que eu vou mostrar para vocês. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu tive um problema que eu procurei soluções na internet e não encontrei de jeito nenhum. Eu fui atrás de uns 8 vídeos e o pessoal tentava explicar de uma forma que resolveria o problema, não estava resolvendo, não sei o que estava acontecendo. Eu abri um arquivo, esse que vocês estão vendo aqui, cortei ele inteiro e aí eu fui dar um pré-render, que é quando a gente dá Enter no Premiere, para que o processo de pré-renderização ocorra. Isso facilita para você visualizar todo o arquivo pronto. Eu coloquei o arquivo certinho, fui cortando. Quando eu gravei, primeiro eu gravei com a câmera no formato MP4, depois eu gravei no outro formato que é um pouquinho superior. O formato MP4 estava abrindo, eu consegui cortar, só que na hora de renderizar, o pré-render não funcionava. Basicamente o que acontece é isso daqui. Vou mostrar para vocês. Estou dando o pré-render aqui, dei Enter, o arquivo está em processo de renderização. Ele retorna para mim um erro. Aqui ó, o erro é esse. Erro ao compilar filme, erro de renderização. O processo de renderização retornou um erro. Aí tem aqui as funções, gravando com o exportador MPEG Preview, algumas coisas. E aí tem até números aqui, que eu achei que fosse aonde estaria o erro e tal. Aí eu procurei nesse segundo e não tinha nada. Aí eu vi aqui que tá um filtro que eu usei, que é o Glow, né, que é uma luz. Não é esse o problema. O problema, na real, é que ele simplesmente não está conseguindo renderizar. Eu tirei todos os efeitos e tentei fazer de novo e não ia de jeito nenhum. Busquei na internet e vi um cara que falou que para eu vir aqui onde está a sequência, né, o projeto setup aqui em cima, clicar com o botão direito, duplicar ela com a sequência duplicada, sequência 1, cópia 1, ir lá e fazer o mesmo processo. Eu fiz também e vou fazer aqui para vocês verem. Sequência 1, cópia 1, vou dar Enter, tentar pré-renderizar. Eu tenho 2 monitores e sempre que eu dou Enter, abre no monitor onde está o OBS gravando a tela. Está aqui o processo de novo, tentando acontecer. Ficou ali até amarelinho, deu uma zica maior do que normalmente dá. De jeito nenhum, não tô conseguindo fazer com que isso funcione. Aí eu fui atrás de outro vídeo. Olha lá, retornou para mim o mesmo erro. Aí eu falei, nossa, será que a minha placa de vídeo tá com problema? Porque tá aqui, ó, erro de renderização do GPU. Eu falei, pronto, a minha máquina deve estar zoada. Aí teve um cara que falou para mim, quando isso acontece, né, no vídeo só é você sair do aplicativo e voltar, que isso vai se resolver. Aí eu falei, beleza, vou sair aqui e vou voltar, não vou salvar. Esse erro, eu percebo que ele deixa o computador muito pesado. Não sei por quê, o que acontece. Fica muito pesado, fica até lento para abrir os bagulho que normalmente eu abro muito rápido. Teve uns caras que falou que quando o Premiere é craqueado, pode dar esse problema, só que o meu não é. Vamos aqui, o setup, né, que é o nome do projeto que eu tava fazendo, que é um vídeo onde eu gravei mostrando uma mudança que eu fiz aqui, onde fica a câmera e tal, para vocês. Vocês já viram isso no último vídeo. Se vocês não viram, eu vou deixar no card aqui em cima. Bom, tô aqui com o aplicativo aberto novamente e vou tentar renderizar novamente, né? Dar o pré-render. Estamos indo e não vai ir, certeza. Não vai ir de novo, porque eu sei que não vai. Quando começa aqui essa renderização, esse pré-render, aparece ali a quantidade de arquivos que está sendo pré-renderizado, aparece toda as funções que está sendo feito. Olha lá, retornou o erro para mim novamente. Muita gente pergunta, mas como resolver esse problema? Como acabar com isso? Se você teve esse mesmo problema, a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Por quê? O que aconteceu aqui? Na hora que eu criei a sequência, eu fui lá em projeto e tal, criar a nova sequência. Quando eu fiz isso, eu tenho um sistema aqui pré-estabelecido para 1080p, que é o modelo que eu mais uso. Então eu criei em cima disso e aí trouxe um vídeo do MP4 e joguei dentro desse 1080p para reproduzir aqui no preview. Ele estava funcionando de boa, falei, bom, vai funcionar, vai ir. Só que aí na hora que chegou no pré-render, não foi. O que fazer nessa situação? Como resolver isso de vez? É muito mais simples do que você pode imaginar, acredite. Deixa eu procurar aqui, fechar ele. Mano, ele tá puxando o 60% da memória, só nessas dicas aqui, tá dando. Eu vou abrir novamente agora e mostrar para vocês como resolver isso. Se você tá tendo esse mesmo problema, às vezes você tá usando o CS6
e não aparece todas essas informações do erro. Aparece só lá, erro de compilação ou erro de render. Essa situação pode ser resolvida dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o meu setup, né, que é o meu arquivo, igual eu já falei, é o meu projeto que eu comecei. O que eu vou fazer para sanar de uma vez este problema, acabar com ele? Eu venho aqui em arquivo ou file, novo projeto, e começa um projeto novo. Novo projeto, tá? Novo projeto. Dá o nome de setup 3.0. Tá aqui no lugar certo. Aceleração por GPU, o restante padrãozinho. Se eu ir lá e simplesmente importar os arquivos que eu preciso importar para fazer o trabalho, projeto 3.0. Aqui abriu a minha sequência 1. Dentro do projeto que eu acabei de criar. Se eu tentar dar render aqui, vai dar zica, porque essa sequência é uma sequência que eu criei do meu estilo, do meu formato, aqueles padrões que eu já tenho aqui, né? Que eu vou aqui em novo item, sequência, tal. Aí eu venho aqui, ó, eu tenho esse 1080 padrão, mas não é o caminho certo, porque se eu fizer isso e esse arquivo que eu gravei em MP4 tentar colocar dentro dessa sequência que eu criei, eu vou ter esse mesmo problema. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu projetinho e em vez de eu fazer a sequência, eu vou simplesmente importar o vídeo que eu quero. O primeiro, ele tá no jeito certo, ele funciona. Só que esses outros aqui é o que tá nesse formato estranho. Então eu vou selecionar um deles, certo? Tá aqui selecionado. Eu vou abrir uma sequência a partir dele. Aqui, ó, nova sequência a partir do clipe. Pronto, foi criada aqui, ó. Essa é a sequência do clipe, certo? Se eu der um pré-render aqui, não vai acontecer nada porque ele já tá pré-renderizado, tá amarelinho ali, certo? Vamos fazer um efeito então. Eu vou colocar aqui Normalmente eu trabalho com duas telas. Eu redimensionei aqui para mexer com uma tela só, então eu tô bem perdido. Vou abrir aqui a aba efeitos. Eu tenho aqui as minhas pré-definições, transições de vídeo. Eu tenho algumas transições que eu fui lá e... Essas transições tem a questão de precisar do uso da GPU. Ele fica assim, amarelinho. Quando ele tá assim, amarelo, tá funcionando, já tá pré-renderizado. Quando ele tá vermelho, é porque é uma parte que precisa pré-renderizar. Aqui eu coloquei um efeito de glitch, certo? Eu vou dar um Enter. E o que tem que acontecer? Isso teria que acontecer lá no outro, que não está acontecendo. Aqui ele está fazendo o processo de renderização. Ele conta quantos quadros que precisa de uma renderização prévia e faz isso. Pronto, aí ficou tudo amarelo. Agora eu conseguiria renderizar. Só que lá não tá dando, porque eu tenho dois arquivos diferentes em uma sequência somente. Qual a solução? Eu vim aqui, abrir, voltando lá no sistema de abrir uma sequência a partir do clipe, certo? Eu fiz esse processo, abri a sequência a partir do clipe, essa sequência aqui, e com essa sequência aberta, eu simplesmente venho na minha sequência 1 e vou atrás dos arquivos que eu sei que é o problema. Aí no seu caso você vai ter que descobrir quais são eles, certo? Mas aqui no meu caso eu sei que do azul para cá é o problema, porque daqui para frente é um que ele simplesmente consegue fazer o mesmo processo da minha sequência, porque ele tá no mesmo formato praticamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar. Vamos lá. Copiei. Colei aqui onde eu abri uma sequência a partir do clipe que tem o formato que eu preciso. Aqui é onde estava dando aquele problema todo, certo? Aqui ó, o meu clipe todo editadinho já, cortadinho. Falta só os detalhes finais. Eu vou dar um Enter. Para nossa alegria, resolvido o problema. Agora ele está em processo de pré-renderização. Todas as partinhas ali que são vermelhas estão começando a ficar verdes, porque elas estão sendo renderizadas, certo? Após isso, ele vai reproduzir e eu vou conseguir fazer o meu processo final da edição. Só que o que eu quero fazer aqui? Eu vou editar naquele meu arquivo, o setup 1. Pronto, ó, já foi. Aí eu vou dar um render, vou renderizar todo esse arquivo, vou deixar ele pronto. E com ele pronto, eu colo ele lá novamente, um vídeo completo, já cortado com a música, e depois só dou os retoques finais e acabou.
Aqui o meu problema já está resolvido. Vou dar um Ctrl M, obviamente, corresponder ao tamanho... Não, eu não quero corresponder, porque ó, tá 1440 por 1080. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em 1080 Full HD, que é o tamanho padrão para o YouTube, e é o tamanho daquele meu outro arquivo. O problema estava aí. O 1440 por 1080, ele reproduz como se fosse 1920 por 1080, porém, na hora de fazer esse processo aqui do pré-render, renderização, ele dá um conflito. Então, como eu tinha dois arquivos diferentes numa mesma sequência, esse conflito estava acontecendo. Teve um rapaz que ele falou para mim vir aqui, clicar em fila, exportar e fazer o processo de renderização pelo Media Encoder. Eu vi um vídeo assim, também não funcionou, não deu jeito. A única solução que eu vi foi essa: abrir um projeto, criar uma sequência a partir do clipe que tá dando problema, do take que tá dando as dicas dentro da sua sequência principal, e aí você renderiza pro formato, né, que vai conseguir ser compatível com o outro que tá dando zica. E eu sei que 1920 por 1080 vai ser compatível, porque os vídeos que eu baixo no YouTube, às vezes para subir aqui, ou então algum vídeo meu mesmo que eu já tenho, que eu utilizo em outra sequência, dessa forma que eu faço e funciona. Então eu sei que vai funcionar. Colocar para exportar, a magia vai acontecer. Ele simplesmente vai codificar tudo, vai renderizar normalmente, não vai ter problema, tenho certeza. Olha lá, começou a fazer o processo de renderização. Vai ser rápido, porque não tem nada aqui, não tem nenhum efeito, tá tudo muito liso. Então eu creio que em uns 5 minutinhos tá pronto. Mas é isso aí, se você tá tendo esse problema com a renderização, isso aqui vai ser a solução para você, beleza? Se você quer mais dicas assim, fica de olho aqui no canal, porque eu vou estar trazendo alguns vídeos mostrando os processos de edição que eu tenho, com questão de videoclipe, com questão de vlog, efeitos que eu utilizo. Tem coisas que a gente tem que se adaptar. Não adianta ficar inventando desculpa falando que não dá para fazer. O negócio é você ir atrás e conseguir tirar o melhor com aquilo que você tem. Se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui, clicar no like para ajudar a fortalecer o canal. E eu vou indo nessa. Vejo vocês na próxima. Abraços, falou, fui.